E aí, geral? Vocês estão bem? Motora Dieta e Pecador na área. E faz um tempo que eu não apareço, porque tá corrido para um cacete de agulha, trabalhando bastante, correndo atrás do prejuízo e com isso não tendo tempo barra saco barra paciência para conseguir gravar, editar, fazer roteiro. Eu acho que agora vai ficar um pouco melhor. Deixa eu ver. O homem nasce bom, nasce bem, na verdade, bem cansado, bem desanimado, bem inconformado quando ele, sabe aquele meme do bebezinho mal-humorado que acabou de nascer e tipo, cara, foi no Brasil que eu nasci mesmo? Oh, que droga, hein? Bem, é tipo isso, e devido a todas as correrias do dia a dia e um pouco do desânimo que eu vou comentar com vocês hoje, que eu andei sumido, eu andei meio ausente, na verdade acho que ausente meio é a palavra mais correta, de tão desanimado e tão distante da realidade de criador de conteúdo digital. E aí é onde talvez mora o perigo, algumas pessoas até falam que é necessário que você mantenha uma certa rotina, que você mantenha uma certa regularidade. Eu ando estudando os algoritmos das plataformas, mas como eu ainda não paguei para ninguém me mentorar e dar uma mentorada em mim, digamos assim, eu tô meio, deixa pra lá, velho. Eu vou na base. Vamos no pelo, quem sabe a gente consegue alguma coisa, mas tá bem difícil. E por este motivo, e porque eu tenho que trabalhar, né, tenho que continuar trazendo os recursos para a Micasa, que não é Sucasa, você tem Sucasa que não é Micasa, não ando assim, digamos assim, mais um assim na frase, tão consistente, e por isso que eu, se eu não me engano, acho que já estou partindo para a terceira semana sem produzir nada, né? Estou aqui na minha casa agora, meio-dia e 32. Vou lançar esse vídeo hoje, na sexta-feira mesmo, dia 3 de outubro. Cara, eu comecei esse canal em fevereiro, 14, se eu não me engano, de fevereiro desse ano. Tinha algumas estimativas, alguns prognósticos que simplesmente não funcionaram, não aconteceram e não se realizaram, muito provavelmente por conta de erros meus e porque as redes estão inundadas de gente produzindo conteúdo, então eu sou, de fato, tenho a mais plena consciência que eu sou apenas mais um, que estou aqui tentando fazer essa bodega e por hora tá bem difícil, mas é o que tem para hoje. Por que eu tô aqui em casa e eu tô gravando esse aqui fora do carro? Porque eu pensei, não vou gastar na rua, vamos conversar lá em casa, tava aqui perto, vou fazer uma coisinha bem básica aqui, literalmente pão com ovo, e vamos ver se dá alguma coisa, vocês vão me acompanhar enquanto eu falo com vocês. Então, eu estava dando uma olhada nos aplicativos e, se eu não me engano, eu acho que eu iniciei, se eu não estiver enganado, não estiver errado, eu iniciei a produção de conteúdo no dia 14, né, que eu falei, 14 de fevereiro, mas aí eu fui mais longe ainda e fui olhar quando que eu comecei a produção de recursos financeiros por intermédio dos aplicativos. E se eu não me engano, foi dia 7 ou 8 de março de 2019, um ano antes da pandemia. E eu vou dizer para vocês que o meu primeiro ano foi um ano até que razoável, foi um ano bom. Eu tinha um carro quitado, não tinha muitas dívidas, e eu nunca fui um cara muito do carro. A minha mãe mesmo fala, pô filho, não vai dar certo, você não é muito, nunca foi muito interessado por carro, tem até um termo que fala aí, carrocrata, e provavelmente que eu não sou um carrocrata, ó, fazendo cagada, mas beleza, passou o primeiro ano, o fato de não ficar preso em um local, pelo menos como tinha sido os meus últimos empregos, tá interessante, vamos lá, ficou zanzando pela cidade, converso com bastante gente, talvez isso tenha sido um ponto que me chamou a atenção. Eu falei, dá para desanuviar e o fato de não ficar preso de verdade no mesmo canto é uma coisa que poderia soar como algo positivo. E aí, vamos falar primeiro no quesito do trânsito, tá? Eu acredito que os primeiros meses, ou vamos colocar esse primeiro ano, né, pré-pandemia, tô só se colocando a pandemia como algo para sinalizar, né, do tempo que eu tô nessa parada.
Legal. Até que não foi assim uma coisa tão complicada, deu para levar numa boa. Mas uma coisa que eu comento, eu sou metido a esportista. Eu corro, eu pedalo, musculação, e como a gente tem visto o Titio Cariri falando por aí, deveria ser o mais importante, eu tenho negligenciado bastante musculação. E eu fiquei naquela, cara, o primeiro ano, eu preciso de verdade me habituar com essa parada, me habituar com essa rotina nova que é trabalhar no trânsito. Dito isso, eu realmente me concentrei. Estou procurando uma espátula aqui. Eu de verdade me habituei e me condicionei a, beleza, vamos lá, motora. Até então não era motora. Você não curte dirigir, você não curte carro, você acha que não vale a pena ter carro nesse país, mas é o que tem para hoje. Vamos fazer isso. É o que a gente tem para fazer, vamos fazer. E esse ano passou muito rápido, muito rápido. A ponto de eu só perceber que ele passou quando eu comecei a ter bastante cefaleia, um nível de estresse muito grande, óbvio, porque eu não era acostumado ao trânsito, e eu engordei acho que quase 5 quilos, quase 6 quilos, e foi assustador, porque até então eu me movimentava para cima e para baixo de bike pelos últimos trampos que eu tinha, só tirava o carro da garagem final de semana, e eu ainda sou daqueles que fala que eu viveria sem carro tranquilamente, cara, tranquilamente, ainda mais com os aplicativos hoje em dia, cara, chama o aplicativo quando você precisar fazer alguma coisa e já era. O trânsito, vamos lá, gente folgada tem tudo quanto é canto, não é uma, digamos assim, uma exclusividade de quem trabalha no trânsito. Porém, contudo, no entanto, no trânsito você, digamos assim, se sente mais volátil, é a palavra, vulnerável, acontece alguma caquinha. Porque para alguém vir te fechar, bater de frente contigo, como já aconteceu alguns pequenos acidentes em que eu me envolvi nesses quase 7 anos, cara, o risco é maior, então você fica mais tenso. Eu tenho para mim que eu não posso, eu não devo, eu de verdade não tenho a pachorra, não posso ter a pachorra de desligar em qualquer momento. Qualquer momento, não, vou ficar mais relaxado porque o trânsito está de boa, hoje parece que está mais tranquilo, não posso, porque são nos pequenos vacilos que acontece alguma coisa. Se os outros não estão prestando atenção, pelo menos eu tenho que prestar. E aí aconteceu de alguns pequenos acidentes, já tive um carro que sofreu perda total por uma batidinha assim muito besta, mas vocês não têm noção, muito besta. E multas que eu tomei, a maioria delas por desatenção, e geralmente a gente percebe. Acho que teve uma ou outra só que eu não percebi, e ela só chegou depois, né? Mas na grande maioria são multas que eu fiquei desatento, e com isso, velocidade, corredor de ônibus, enfim. Mas o estresse do trânsito é uma parada que me pegou de um jeito. Eu engordei, eu fiquei mais pilhado. Então, quando eu falo que o trânsito é um dos fatores que o corrompe, tem a ver com a dinâmica do trânsito e, obviamente, com os outros motoristas. Cara, uma das coisas que mais me deixa pé da vida é o cara que, assim, são poucos os que dão seta. Isso aí é uma ponto pacífico. Agora, a galera que dá seta e entra logo de uma vez, ou a galera que você tem lá uma fila que é para você entrar ou à direita ou à esquerda ou para ficar na faixa central, e a galera em cima da hora que quer mudar de faixa. Eu acho que o que realmente fez com que eu concluísse que a temática desse canal, falando de o quanto a gente se estressa, o quanto o fato da possibilidade, eu até nem acredito, tá? Que o homem de fato nasça bem. O homem nasce bom mesmo? Foi um textinho, uma parada que eu achei bacana de falar, porque para conjuminar, para ficar melhor, né? Mas eu não acredito de fato que o homem nasça bom. Mas assim, o fato de ter pessoas folgadas, pessoas que às vezes fazem caquinha, são pessoas que estão erradas e acham que está certo. Ontem mesmo, e é até bacana, porque alguns passageiros percebem, e eu, com passageiro, já falei algumas vezes com vocês, eu tento não dar chilique para não assustar o passageiro. Sim, eu tomo creatina, que eu chamo carinhosamente de cretina, e um pouquinho de açúcar. Cadê o açúcar? Aqui.
E ontem teve uma passageira que viu que era um tio, ele estava parado, e aí ele ia fazer o retorno, ele ia voltar, sentido contrário, ele simplesmente entrou, e que ele entrou, depois ele deu a seta. E ainda ficou de cara feia comigo, e a moça, ó, se ele tá achando que tá certo ainda, eu falei, pois é, moça, pois é. Bem, terminei aqui o meu ovinho, o meu café com leite e a cretina, né? Vamos ali pra mesa agora? Vamos ali pra mesa, peraí. Tô chegando na mesa, peraí que eu esqueci o pratinho para colocar o ovo e logo em seguida cortar o pão e a gente continua a conversar. Cadê a faquinha? Era para deixar tudo aqui, né, Motora? Você esqueceu. Então, o fato do trânsito corromper a gente, para mim, e eu esqueci a margarina, isso aqui é vida real, tá? Isso aqui é vida real. Tô tentando falar baixo, porque eu tô com o microfone aqui, eu não quero me exaltar-me a mim mesmo, para não ficar uma parada zoada, né? Enfim, vocês entenderam. Cara, gente folgada no trânsito, e de novo, pelo fato de ser algo que te expõe, que te deixa mais vulnerável para um acidente, ou até mesmo um pico de estresse, cara. Você tá num pico de estresse ali, e aí você não toma cuidado, daqui a pouco vai ter um infarto das canelas, do miocárdio, sei lá do que, cadê os palitos? Então, sim, e porque isso tem muito a ver com o fato de eu estar produzindo menos conteúdo, estar gravando menos vídeo. Eu acho que essa é a terceira semana que eu tô agora. Hoje, eu vou postar um hoje, e acho que posto um outro no domingo. Talvez, vamos ver. Cara, é muito estressante. Muitas pessoas da minha família já falaram, pô, cara, já deu, procura uma outra coisa. Já deu, já não tá saudável. E eu concordo. E basicamente, né, pegando e falando do trânsito, tem a ver com a folga das pessoas. As pessoas acharem que elas sempre estão certas. Aí entra no tal do jeitinho brasileiro, o brasileiro sempre acha que está certo. Enfim, não vou estender muito esse vídeo aqui não, porque ainda preciso falar dos passageiros, né? Passando aqui a minha manteiguinha no ovo. Não adianta nada, Motora, você passa creatina para aumentar a sua força aí no seu dia a dia, na própria cognição, e enche o cu de gordura. Me desculpem, sou humano e não consigo ser perfeito. Cara, me falem aí, vocês que também estão do outro lado, seja como motoristas ou seja como passageiros. É só impressão minha que realmente é difícil para um cacete de agulha o trânsito, isso deixa a gente cada vez mais desanimado e talvez mais estressado? É só pira minha? Ah, não, esse aí é um personagem que você montou, Motora, não é tudo isso não. Então me digam aí, por favor, é isso, não é, pode ser melhor, pode ser pior, eu tô muito desanimado, preciso procurar um terapeuta ou algo do tipo, você tá tomando creatina aí, toma alguma outra coisa porque você tá meio desanimado. Já falaram da marca peruana, mas acho que outras coisas vão ficar mais animadas em mim, deixa pra lá. Comenta aí, galera, se realmente eu tô tão na merda assim, fala, toca o marco, Motora, você tem que fazer mesmo, que se lasca os outros. Comenta, compartilha, ajuda aí a nós a crescer esse canal, por favor. Eu nunca te pedi nada, além de todas as outras coisas que eu pedi, beleza? É nóis!